É muito importante, irmão Paulo. O senhor conseguiu observar o que Paulo falou sobre Melquisedeque. Eu entendi que o senhor falou que ele disse que Melquisedeque é o Espírito Santo. É isso? Aí foi quando o senhor entendeu melhor, né? Eu também. Eu ficava questionando. Melquisedeque, Noé falou que era um tipo de Cristo. Não. Porque Cristo, eu questionava, né? Cristo teve como homem genealogia, mesmo como espírito, filho de Deus. Então, não é um tipo de Cristo. Ele não teve pai, não teve mãe, não teve começo, não teve fim. Era um rei. Como é que pode? Eu disse, não, então, assim, ele era Deus. Mas agora, na sua resposta, na sua fala, eu entendi. Realmente, ele é o Espírito Santo. Então, ele é o Espírito de Deus. Por isso, ele não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém, mas não teve princípio e nem vai ter fim. Porque ele é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Foi muito bom esse esclarecimento. Amém. Então, a Emília questionou aqui uma coisa interessante. Ela disse, mais um nome para Deus, Melquisedeque. Ela disse, é interessante, uma manifestação que a gente observou também lá em Garanhuns, que é uma forma de entendermos que estamos nele sem precisar passar pela lei, né, Paulo? A gente alcançamos essa graça sem precisar passar pela lei. Não tem por que estar apegado à lei. Porque Melquisedeque já mostrava isso. A mesma ordem de Cristo, Jesus. A mesma ordem de Cristo. Só que exatamente a forma dele ser se manifestado, que como o próprio Jesus Cristo falou, Cristo já tinha ressuscitado e ele disse, agora eu vou voltar ao Pai, mas vos enviarei um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. E essa é a manifestação do sumo sacerdote, Melquisedeque em nós. Né? Então, sem a lei, a gente não precisa se apegar à lei, foi preciso até entender. Hoje que os nossos olhos foram abertos, então a gente já entende isso realmente, é como nós falamos, deixa para lá, tem nada a ver com a gente, não. Foi os judeus. Não, está certo mesmo. Em relação ao que você falou em relação à alma, porque é justamente, né, o que está em foco, né, nesse período, né? O fim da vossa fé, salvação da nossa alma, né? O espírito já foi reconciliado, né, em Cristo. Então, o nosso trabalho hoje realmente é a nossa alma. Então, esse realmente é o processo que estamos fazendo e é justamente a obra do Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo, que vai estar realmente intercedendo por nós, né? Tem um texto de 2 Coríntios, né, 2:11, que qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que nele está. Né? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, justamente esse Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele conhece o coração do Pai e conhece nosso coração, né? Quer dizer, então, ele faz essa mediação, assim como Arão fez a mediação de Moisés com o faraó, né? Então, Moisés era como Deus, porque Moisés falava, Arão interpretava, né? E o faraó recebia. Então, Arão foi intermediário entre Moisés e o faraó, né? E o Espírito Santo, como Melquisedeque, faz essa intermediação também, né? Entre o Pai e a gente, né? Porque ele conhece o coração do Pai, sabe a vontade do Pai e conhece nosso coração. Então, ele pode interceder por nós da mesma maneira, para que nós possamos atingir o objetivo, que é justamente, né, a salvação da nossa alma, porque o Espírito já tá reconciliado. E o que você falou em relação a Cristo, realmente, não temos como pensar outra maneira de nós entrarmos nisso sem o cabeça, né? E uma coisa que é muito clara é a questão da João 15, da videira verdadeira, né? Como diz lá no João 15:5, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos, né? Quer dizer, se eu estou inserido nele, eu vou dar fruto, né? Senão eu vou ser arrancado, jogado fora, né? Então não tem como eu dar fruto se eu não estiver nele. Então, vamos entrar realmente nisso sim, mas sempre através dele, né? Não tem como nós entrarmos nisso sem ele, né? Então, como dizia, ele não ensinou um caminho, né? Olha, eu vou ensinar o caminho, vocês vão, depois que eu for embora, vocês vão seguir por esse caminho. Não é. Eu sou o caminho. Quer dizer, ele é o caminho. Então, quer dizer, eu vou ter que estar nele, né? Não seguir os seus passos, porque se eu seguir os passos dele, eu não vou conseguir chegar, né? Porque eu não vou conseguir cumprir o que ele cumpriu. Então, é mais do que segui-lo, né? É realmente estar nele, né? Ou ele estar em nós, né? Como nós vemos lá em Gálatas, né? E nós estarmos nele, ele em nós, que vai nos permitir entrar nesse processo, né? Sermos Deus em Deus, né? Se alguém está em Cristo, o diabo não lhe toca, né? Quer dizer, então, a única maneira de nós não sermos tocados pelo mal é nós estarmos inseridos. Então, realmente é algo tremendo que ele fez. Então, realmente, a questão também do revestimento, né? Nós aprendemos também lá, ou fomos relembrados, né? Que a questão da madeira da arca, né? A madeira é perecível, mas quando é revestida pelo ouro, né? Interna e externamente, ela é preservada, né? E passa a ser incontaminada, né? Passa a ser incorruptível. Então não vai estragar, porque ela não tem contato, né, com ar, não tem contato com nada, né? Ela é protegida. E assim também nós, né? Nós temos uma natureza corruptível, mas a partir do momento que ela for revestida, né, de Cristo, ela vai se tornar incorruptível, né? E nada vai nos tocar. Então, assim, não que nós vamos perder a nossa natureza, não vamos, né? Nós continuaremos sendo homem, continuaremos sendo carne, mas só que uma natureza incorruptível por estarmos revestidos de Cristo, né? Sermos revestidos por Ele, interna e externamente. Né? Isso vai nos tornar realmente incorruptíveis e imortais, né? Realmente é a proposta nossa, né? Entrar nessa imortalidade. E interessante é isso, né? Nós não vamos entrar nessa imortalidade como nós estamos hoje, né? Acho que ninguém aqui ia gostar de ser imortal do jeito que está hoje, né? Eu vou ser imortal com a vida que eu tenho hoje, com as condições que eu tenho hoje, com a condição física que eu tenho hoje, né? Acho que ninguém gostaria disso, né? Então, assim, a proposta do Pai não é apenas viver eternamente, né? Porque se for viver eternamente como a gente está vivendo hoje, acho que seria horrível, né? Se nós fôssemos viver eternamente como nós estamos hoje. Mas a proposta não é essa, né? Quando ele fala, nos deu a vida, né? A vida é aquele mesmo termo que a gente viu lá no termo de Pedro, né? A vida abundante, né? A vida conforme a vida dele, né? Uma vida plena. É essa vida eterna que é nos dado, né? Então não é a nossa vida eternamente, mas é a vida dele eternamente, né? Nós vivemos eternamente a vida que é dele, a natureza dele, né? Como ele é. Né? Essa é a grande proposta, né? Eu viver a vida dele eternamente. Né? Então, assim, é realmente tremenda a proposta divina e realmente não, acho que não temos ainda capacidade mental para estar assimilando realmente totalmente essa possibilidade. Né? Mas é isso a proposta, né? E quanto mais rápido a gente conseguir entender, mais rápido a gente vai conseguir transmitir isso, né? Para as pessoas. A Sandra falou, não basta nós amarmos as pessoas, nós precisamos primeiro nos amarmos, né? Então não basta nós realmente falarmos da vida de Cristo, nós precisamos primeiro viver, né? Então realmente é o processo que nós estamos passando, de sermos transformados para transformar, né? É realmente isso que o Pai está querendo. E amém. Que o Pai tem nos habilitado para isso, né? Realmente, eu quero agradecer ao Pai Altíssimo pelo aprendizado, pelo conhecimento, por tudo que tem acontecido. Tem sido tremendo, realmente, esse processo, né? Que o Pai tem nos permitido passar. Amém, Paulette. É interessante que você falou aí, né? Eu sempre meditei sobre isso, né? Não é uma indicação do caminho, é ir no caminho, né? É muito fácil você indicar um caminho. E
Muito mais fácil é a pessoa que foi indicada pelo caminho, ou para ir naquele caminho, errar o caminho. Mas quando você segue o caminho, dificilmente você erra, né? O que é que eu quero dizer com isso? Quando Jesus fala, né? Quando ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele fala que é o caminho, nós vamos seguindo ele. Ele vai à frente e nós vamos atrás dele. Como se fosse aquela a filazinha da época do colégio, né? Seguindo, ele entra à direita, a gente entra à direita. Ele entra à esquerda, a gente entra à esquerda. É diferente de alguém dizer, o caminho é assim. Vá na terceira rua, você vira à esquerda, na quarta rua vira à direita, depois vai em frente, supõe ladeira, no sinal você vira à direita, depois à esquerda. Vai chegar um ponto que você não vai lembrar mais, e você vai errar o caminho. Mas se você segue alguém à frente, dificilmente você vai errar, porque a pessoa que está à frente sabe o caminho, ela é o caminho. Então, Jesus Cristo, o Cristo Jesus é o nosso caminho, nós estamos seguindo ele, vendo ele à nossa frente, aí seguindo ele. A mesma coisa da verdade. As pessoas podem falar sobre a verdade, falar da verdade, mas quando você segue a verdade é diferente, né? Ela tá, que a gente está falando, a verdade está dentro de nós. Então, não é a gente ouvir alguém falar da verdade, a verdade está em nós. Nós estamos seguindo a verdade, seguindo a vida, né? Então, é diferente de alguém nos indicar um caminho, ou nos falar da verdade, ou nos falar da vida. Mas nós estamos vendo isso e caminhando em direção a isso, né? É totalmente diferente. Então, eu acredito nisso. Em Cristo Jesus nós vamos chegar. Em Cristo Jesus. Seguindo e vendo ele à frente, né? Como o nosso irmão mais velho, né? Que nos guia a esse caminho, né? Eu me lembro quando eu fui aprender a dirigir, normalmente é assim, o filho mais velho aprende a dirigir com o pai e vai ensinando aos outros irmãos mais novos, né? O pai deixa de ter aquela missão de ter que ensinar, mas o irmão mais velho sabe e ele vai ensinando aos mais novos. É mais ou menos isso que aconteceu com Cristo Jesus. Ele aprendeu diretamente do pai. Eu faço o que vejo meu pai fazer. E vai ensinando aos outros irmãos como deve fazer, porque já viu o pai fazer e sabe como deve ser feito, né? Então nós vamos seguindo a Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, sem ele a gente não chega, né? Não adianta a gente ter o mapa da mina, porque a gente não vai chegar na mina. Nós temos que seguir o caminho da mina. Quem sabe o caminho das pedras, como se diz aqui, né? O caminho que já venceu e já abriu a porta, né? Então, isso é mais ou menos isso assim que eu penso também. Eu penso desse jeito, né? Temos que seguir o caminho no caminho. E aí a gente não vai errar o caminho. Né? Paulo, Muitas vezes, mesmo com o ex, a gente erra, né? A gente está com o ex lá no carro, seguindo, e aquela vozinha, entra à direita, entra à esquerda. E a gente ainda ainda já aconteceu com a gente, imagina, né? Agora, se a gente tem alguém que vai à frente, a gente só vai seguir, não precisa nem, não tem como errar, né? Só é seguindo os passos que vai da frente. ô Paulo, acho que ainda é mais que isso, viu? Para mim, É ele é o verdade, motorista do ônibus, nós estamos dentro do ônibus. é verdade. Não precisa nem fazer Não tem nem como sacrifício. seguir, é que você está junto. É, já estamos nele e é verdade, Paulo, perfeito. Gostei do exemplo. Não precisa nem seguir, a gente já está nele. Então só é ir na paz e acreditar. Amém. Mas é exatamente o que eu ia falar. Quando o Regiane sussurrou em seu ouvido, estar nele, eu digo, opa, aí Paulo também é bem interessante. Muito bom. E foi exatamente o que a gente viu também, que eu achei glorioso esse crescimento. Eu acredito que para todos nós recebemos isso, né? Vislumbramos isso. Saber que lá na eternidade, nós estávamos nele. E aqui ele quer fazer morada em nós, ele quer estar em nós. É mais glorioso demais isso, é muito, muito profundo. Ele está em nós. Agora nós vemos, Paulo,
a estrada para onde devemos seguir através dos olhos de Cristo. É uma intimidade muito profunda. É Ele sussurrando no nosso ouvido e orientando os nossos olhares, os nossos passos, as nossas palavras, para tudo que devemos fazer. Ele dentro de nós, agindo, comandando, direcionando. Por isso que esse momento que tivemos lá em Garanhuns, foi um momento de exercitarmos o sacerdócio, de servirmos uns aos outros, de participar, de partilhar o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54, quando ele fala para todos que estavam ouvindo ali, os judeus principalmente, ele tem verdade, no capítulo, versículo 51, ele diz assim, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aí os judeus endoidaram. Aí está possesso com um demônio. Agora sabemos disso, temos certeza que agora você está possesso com o demônio, dizer um negócio desse para os judeus. Eles morreu Abraão, também os profetas, que dizem que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Que pensas que és? Aí Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso, como vós. Mas eu conheço. Ele foi como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Então, essa glória que hoje nós observamos não é nossa. É a glória de Cristo e o Pai a habitar em nós. Cristo nos orientando, nos dirigindo, fazendo a gente pensar corretamente, perfeitamente, de forma que agrada o Pai. De forma que nós nos colocamos na mesma posição de Cristo, quando ele disse, este é meu filho amado, que compraz o meu coração, que me alegra, que me engrandece, que me orgulha. E tem uma palavra de Ronaldo Monmanel também, acho que no final de 21 ou 22, isso. Eles já proferiram palavras dizendo assim que a partir do próximo encontro, referente ao encontro do ano passado, nós vamos nos aprofundar muito nessas revelações que o Pai está trazendo para nós. É algo mais espiritual. E eu vejo que eu mesmo já sinto isso, Paulo, claramente. Paulo Edson. Mesmo que talvez a gente esteja experimentando ainda muito pouco de tudo, do tamanho da glória, tamanho da obra. Mas eu já sinto algo muito diferente, eu já percebo tudo que fala o meu coração, tudo que a gente observa. Sabe, não está nada mais voltado para esse mundo. Não está nada mais voltado para as coisas desse sistema. Por quê? Porque assim eu consigo enxergar um mundo diferente. Só através de Cristo Jesus que eu vejo um mundo diferente. Não tem nada que esse mundo ofereça que vá transformar o sistema, que vá ensinar as crianças, que vá nada. Só a palavra viva, que é Cristo Jesus e que habita em nós, somente. É Cristo em nós que vai mudar esse mundo. Por isso que esse mundo ele será totalmente destruído, porque nós vamos transformá-lo e ele não mais subsistirá como ele é hoje. Corrupto e mortal.
nós estamos sendo levantados e chamados a esta realidade. Paulo Epes falou sobre detalhes sobre esse revestimento da arca, né? Revestida por externamente, internamente, por dentro e por fora e por dentro. E que assim também está acontecendo conosco esse revestimento, né, da incorruptibilidade, da imortalidade. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, falando sobre novo céu e nova terra, o versículo 21 também, ele fala uma coisa interessante. Eu estava conversando com o Mário sobre esse. Ele fala sobre as 12 portas, eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, um ouro como vidro transparente. Você conseguia enxergar através desse ouro. Então já está nos mostrando que ele está fazendo alusão aqui uma comparação como algo que a gente conhece, de um vidro transparente. Mas é um ouro, esse ouro transparente, ou seja, um ouro com as riquezas, com a sabedoria, com o conhecimento, com o nível de entendimento, de maturidade, né, de filho amado do Pai. É um revestimento onde alcançar esse nível é o que precisamos, né? E em alguns textos a gente vê Paulo nos orientando a isso, o próprio Cristo falando para nós através das suas palavras, né? Andar em integridade, com piedade, mansidão, né? A gente teve tratando isso em alguns textos, Paulo Epes trouxe para nós alguns textos falando sobre piedade, sobre... Então, assim, não trazendo uma conotação de nada que é para esse mundo. Eu vejo que esse engrandecimento nosso, essa riqueza, esse amadurecimento, essa formação desse corpo, todos esses atributos que a nós é proposto é algo totalmente espiritual e que realmente a gente pode perceber que deste mundo nada vamos levar. Não se agora ainda é necessário, mas agora nós já experimentamos a mão do Pai, a orientação de Cristo Jesus através de nós, nos orientando a isso, nos tornando livres, a vivermos como que nada desse mundo há em nós. Como o próprio Jesus falava. Eu estou no mundo, mas desse mundo nada dele tem em mim. Então que a gente observe isso e traga para nós, para nossa mente, para ser exercitado. Com certeza estamos cada dia mais entendendo que essa é a vontade do Pai Elion através de Cristo Jesus em nossas vidas, para realizar essa vontade e que nós chegamos a esse entendimento. Louvado seja o Senhor por tudo isso, meus irmãos.